Ok, muito bem. Esse vídeo aqui é destinado a mostrar as funções básicas do CorelDRAW para a criação do arquivo Spot, para a impressão do branco e do verniz, tá? Então a primeira coisa que a gente precisa fazer definição é de um novo documento. Nós vamos escolher aqui um formato A4. E aqui a gente pode alterar também esse formato A4. Podemos colocar em paisagem, né, nessa seleção aqui. Podemos definir outros formatos de papel, isso não é um problema. Pode definir um formato A0 ou um formato personalizado. No nosso caso, a gente vai escolher o formato A4 para fazer esse teste, tá? Então, para que a gente possa dar início nas atividades de um computador que é a primeira vez que está sendo usado, a gente precisa acrescentar algumas janelinhas aqui. Aqui nessa lateral direita, nós temos uma barra com as cores de uma paleta CMYK, tá? Uma CMYK padrão. Você pode expandir ela aqui e você vai ver a quantidade de cores que ela tem. Porém, para facilitar o entendimento, nós convencionamos aqui a utilização de uma paleta relacionada a cores spots. Então, nós vamos aqui clicar em janela, depois vamos em... Foi muito rápido, né? Então, nós vamos clicar aqui em janela, depois aqui em paleta de cores e paletas aqui nessa opção. Quando eu clico em paletas, ele vai abrir aqui essa opção para nós, tá? Então eu vou localizar a paleta que eu gostaria. Então eu vou clicar aqui em biblioteca de paletas, vou clicar em Spot, expandir, vou clicar aqui na opção Holland e vou clicar aqui nessa opção, ó, Holland vs Works. Quando eu clico nela, automaticamente já aparece aqui, ele já aparece visualmente, né, para mim a paleta Holland. Então eu vou fechar aqui. E nesse próximo passo, o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos fazer 6 unidades de quadrado e cada um deles vai ter uma cor, sendo que 2 delas, uma vai ser o branco e a outra vai ser o verniz. Então nós vamos iniciar aqui, vamos clicar na ferramenta de retângulo, vou clicar e vou repetir o processo durante 6 vezes. Feito os quadrados, eu vou habilitar uma cor para cada quadrado. Então eu venho aqui na ferramenta de seleção, que é essa ponteirinha preta, seleciono um quadrado e vou definir as cores uma a uma, tá? Amarelo, magenta, cian e preto. E as cores especiais que nós vamos utilizar? Esse aqui nós vamos definir como branco. Aqui nessa nova paleta tem aqui o RDG White, tá? Clico sobre ela e aqui o RDG Metallic, que vai ser associado ao verniz. Então, para facilitar nosso entendimento, eu vou escrever aqui branco e aqui vou escrever verniz, ok? Então essas cores aqui representam para o equipamento as cores branco e verniz. Para que eu possa fazer a impressão disso, eu preciso fazer o seguinte ação. Seleciono todas elas, clico com o botão direito do mouse e escolho aqui impressão sobreposta de preenchimento, botão direito novamente, impressão sobreposta de contorno. Fazendo essa seleção, eu venho aqui e exporto essa informação. Escolho a opção importar, defino um local para poder salvar esse material. E eu vou salvar ele aqui com o nome teste spot. E vou definir o tipo de arquivo. O mais indicado para impressões com spot é o modo EPS. Tá? Então você vai localizar que é o Encapsulate PostScript. Seleciono ele, teste spot na minha pasta treinamento e vou exportar. Nessa outra tela vai aparecer algumas configurações aqui e eu escolho em avançadas que eu quero a página completa. Se fosse um objeto também daria certo, mas ele não vai respeitar os limites. Eu quero que ele respeite os limites da minha folha. Eu vou utilizar a opção de página.
Fazendo isso, clico em OK. Prontinho, já tenho a primeira etapa aqui, que é o arquivo em Spot para impressão. Perfeito, agora a gente vai fazer a aplicação do arquivo, né? Nós já fizemos a preparação do arquivo, agora a gente vai fazer o entendimento de como ele funciona. Para utilizar a preparação do arquivo, a gente vai usar o aplicativo FlexPrint, tá? Vamos dar 2 cliques aqui no FlexPrint. E nós vamos inserir o arquivo aqui, o trabalho, né? Então eu vou clicar aqui em trabalho, adicionar trabalho. Eu vou puxar aqui o teste spot, que foi aquele que a gente criou. Eu vou mandar ordenar aqui por data, que fica mais fácil de aparecer para a gente aqui o arquivo. Então eu vou clicar aqui, por data, ele vai ser o primeiro aqui que vai aparecer para a gente. Eu vou dar 2 cliques sobre o arquivo, tá? Depois de dar 2 cliques, ele vai aparecer aqui para nós. Então está aqui nosso arquivo em formato A4, com as cores branca, verniz e tudo mais. Aqui nós já estamos com as pré-definições realizadas do software, da área de trabalho disponível. Então na Flatbed a gente tem 60x90 de área e aqui ele mostra exatamente onde que vai ficar o documento dentro dessa área, tá? Os fatores mais importantes aqui para a configuração seria a colocação do documento na posição correta. Eu vou inverter a posição dele aqui, vou colocar no sentido vertical e vou fazer os outros procedimentos. Vamos pedir que ele mantenha esse documento aqui no meu FlexPrint. Vou aplicar aqui um perfil de saída nele de 6 passes. Vou pedir que faça, utilize as cores spots. Então aqui no spot 1 eu vou deixar configurado cores spot e no spot 2, que é do verniz, também cores spot. Então essa aqui é bem importante, né? O que vai estar atribuído a cada coisa. Aqui nós não vamos mexer em nada, aqui também não. Aqui na parte de cor também não. E aqui nós vamos definir aqui o que vai sair para cada cor. Então aqui nós temos aqui os perfis de cor e nós vamos definir aqui RDG White. Nós vamos clicar sobre ele e vamos editar o que a gente quer que ele saia. Então eu quero que o RDG White seja associado ao Spot 1, que é a cor branca, ok? E o RDG Metallic eu quero que seja o Spot 2. Então eu vou clicar aqui, fazendo a associação. Feita a associação, na próxima aba, eu posso verificar a pré-visualização desse arquivo. Então vou clicar aqui, as camadas de cian. Então vai sair, aqui é o cian, aqui é o magenta, o preto, e aqui o que eu vou imprimir em branco, que é só esse quadrado, certo? E o que eu vou imprimir em verniz, ele vai ser num tom muito claro aqui, é essa opção Spot 2. Beleza? Pré-visualizado os canais, eu tenho certeza de que meu documento vai sair dessa maneira. Concluída essa etapa, eu vou clicar em enviar. Esse arquivo ele vai ser no formato PRT. Clico aqui, teste spot, salvar. Após ter salvo o arquivo, ele vai fazer o RIP do nosso arquivo. E após concluir esse RIP, está aqui o nosso arquivinho, nós vamos até o Print Manager. Para fazer efetivamente a impressão dele, tá? É importante que sempre antes de fazer uma impressão, eu clique nessa opção aqui do Measure, que é onde eu vou fazer a medição da mesa, para ela determinar a altura correta. Então, se você observar aqui embaixo, no Z, a posição ela está na posição 0. Toda vez que eu colocar a mídia e der um Measure, ele vai fazer a leitura da minha mesa de edição. Vai fazer a leitura tanto para frente quanto para trás e vai fazer a determinação de uma nova altura, a altura exata do nosso documento, tá? Então eu mandei fazer a leitura, vamos aguardar alguns minutinhos. Quando ele finalizar o processo de leitura, ele vai avisar para nós aqui
nessa tela que ele finalizou o processo de leitura. Finalizado o processo de leitura, eu fecho essa janela vermelha, clico em Save e clico em fechar essa janela aqui. Agora eu vou adicionar o arquivo no meu Drive, né? Clico aqui em adicionar Job, teste Spot, 2 cliques. Perfeito. Aqui eu já tenho o meu arquivo com as suas determinadas camadas, tá? E aqui eu vou clicar em Print para fazer a impressão desse documento. Aqui ele já mostra para mim as quantidades de passagem, né? Que está em unidirecional e tudo mais. E vai fazer a impressão do documento.